Olá pessoal, eu estou aqui para dar continuidade a mais um capítulo, a parte 4 do meu vídeo, o papel dos judeus e do judaísmo no mundo contemporâneo. E no último vídeo, que foi a parte 3, nós falamos mais um pouco sobre o movimento sionista e como ele se organiza no mundo contemporâneo, inclusive referenciando o Brasil, dando como referência como ele se organiza aqui no Brasil. Bom, é preciso a gente entender que o movimento sionista, que reivindica para si o direito de dizer o que é judeu e o que não é judeu, o que é judaísmo e o que não é judaísmo, ele agrega uma série de entidades judaicas, não somente sinagogas, como também cemitérios, hospitais, clubes judaicos, escolas judaicas, museus, enfim, uma série de instituições judaicas. Até mesmo existem lugares que existem restaurantes ligados à federação israelita, né? Bom, é importante a gente entender que, por mais pluralista que a comunidade judaica seja, né, por mais que haja várias tradições, várias formas de celebrar, por exemplo, o Shabat, que é o dia santo dos judeus, o dia do descanso, o sábado, né, várias formas de rezar, várias divergências sobre interpretações, até mesmo dentro de uma mesma, vamos dizer assim, entre aspas, etnia, né, como os Ashkenazis, que, vamos dizer assim, existem vários grupos, como os Haredims e os Hassadims, que divergem uns dos outros. Apesar do movimento sionista, através das federações, né, das federações judaicas e da confederação, que é o órgão maior, né, aquele que está acima das federações. Por exemplo, existe a Federação Israelita do Rio de Janeiro, a Federação Israelita de São Paulo, a Federação Israelita de Minas, e acima delas está a CONIB, né, que é a Confederação Israelita do Brasil. Apesar dela respeitar esse critério multicultural entre os judeus, ela é criteriosa, de maneira que existem bastante critérios para que uma entidade seja acolhida, né, possa se associar a uma federação judaica, como a FIERJ, a FISEP em São Paulo, enfim. Por exemplo, uma sinagoga messiânica, judeus messiânicos, judeus que acreditam que Jesus é o Messias enviado de Deus. Eu não sei muito sobre judeus messiânicos, confesso. Pretendo fazer até um vídeo para esclarecer com mais detalhes no que consiste isso. É um tema polêmico, né? E pretendo até buscar fontes, referenciais teóricos que me dê uma base pelo menos razoável para estar falando aqui para vocês. Bom, de maneira alguma nenhuma agência judaica vai aceitar uma sinagoga messiânica, né? Porque isso vai contra os princípios básicos do judaísmo, mesmo ele divergendo entre tradições judaicas, né? Assim como não aceitaria uma sinagoga dos gays, né? Como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Assim como existe igreja de gays, existem também sinagogas dos gays. Aqui no Rio de Janeiro, em Inhaúma, existe um cemitério judaico que ficou abandonado, né, até ser tombado recentemente, cerca de mais ou menos uns 8 anos, por aí, 9, por aí. Tombado pelo patrimônio histórico, um cemitério em Inhaúma, que era considerado o cemitério das prostitutas, né? Das prostitutas, as prostitutas que vinham
da Europa Oriental, principalmente da Polônia, e que não queriam perder as suas raízes judaicas, apesar de fazerem algo que é considerado abominável pela Torá, né? Enfim, elas se agregaram e fundaram uma sinagoga e fundaram um cemitério. Com o tempo essa história ficou esquecida e só foi renascer algum tempo atrás. Alguém foi lá fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, e aí começou a mexer no passado daquele povo. De maneira que existe até um vídeo no YouTube falando sobre os cemitérios judaicos, e quando passa pelo cemitério de Inhaúma, a comunal, que é responsável por aquele cemitério, sequer sabe quem são aqueles indivíduos que estão sepultados ali, não tem nomes. Até, por exemplo, coisa de 12, 13 anos atrás, existia até barracos dentro do cemitério, sujeira, enfim, o cemitério ficou abandonado. Bom, essa é uma história que talvez não seja uma história interessante, ilustre, do ponto de vista para a comunidade judaica, né? Então, o que não é interessante me faz lembrar uma citação de Albert Einstein, né? Um dos judeus mais importantes, um dos indivíduos mais importantes da comunidade científica do século XX, físico e judeu, né? Ele disse uma coisa muito interessante: se minha teoria da relatividade estiver correta, então França dirá que sou um cidadão do mundo, enquanto a Alemanha dirá que sou alemão. Agora, se minha teoria da relatividade estiver errada, a França dirá que sou alemão e a Alemanha dirá que sou judeu, né? Existem situações que não são interessantes vir à tona, não são... Enfim, a comunidade judaica em si tem conceitos, né? Tem conceitos, o movimento sionista tem conceitos, e para você fazer parte, né, para uma entidade que se diz judaica fazer parte desse movimento, é preciso obedecer alguns critérios, né? Tudo na vida tem critérios. Bom, o papel dos hospitais, das escolas judaicas, dos clubes, bom, eles são como uma sinagoga, eles funcionam mais ou menos como uma sinagoga, eles têm ampla autonomia. Os clubes judaicos, por exemplo, como a hebraica, eles têm o seu próprio presidente, o seu próprio diretor, enfim, são eleitos através dos sócios que o frequentam, enfim. As escolas judaicas também têm um processo bastante autônomo. Algumas comunidades judaicas, algumas sinagogas preferem fundar o seu próprio colégio para que os seus filhos sejam criados de acordo com a tradição judaica que aquela sinagoga, vamos dizer assim, professa, né? Se são judeus askenazis, da Alemanha, Hassidim, né? Eles querem que os pais querem que os filhos sejam educados dentro daquela interpretação judaica, mas nem sempre isso acontece. Há casos de um colégio judaico não ser necessariamente ligado a uma sinagoga, mas cada entidade judaica ela tem a sua independência, ela elege os seus líderes, tem o seu processo todo independente, bastante autônomo em relação à CONIB, em relação às federações, as federações israelitas. Bom, pessoal, é importante dizer uma coisa que eu já falei, que o movimento sionista ele começou de uma forma, através de congressos sionistas que ocorriam na Europa, para arrecadar fundos, para, entre outras coisas, arrecadar fundos e definir formas de levar os judeus à Palestina. Bom,
naquela época acontecia por congressos, né? Na metade do século XIX acontecia o Theodor Herzl, que foi o primeiro, foi o idealizador do movimento sionista e eleito o primeiro presidente do movimento sionista, né? Ele organizou congressos. Hoje em dia, as instituições sionistas espalhadas pelo mundo, né? Que a gente deve lembrar que nem todo judeu, nem Ashkenazi, por exemplo, fugiu da Alemanha, da Polônia para Israel. Muitos não conseguiam fugir para Israel. O fluxo migratório era controlado com mão de ferro pela Grã-Bretanha. Então, se fugia, no desespero se foge para onde dá, né? E muitos fugiram para cá e criaram raízes aqui, criaram raízes em Nova York, criaram raízes nos mais diversos lugares do mundo. Tem lá a sua vida, o seu comércio, a sua empresa, enfim, seu emprego, a sua vida. Não tem intenção de imigrar para Israel, mas é simpático ao movimento sionista e colabora, né, para esse movimento. As instituições judaicas ligadas à Federação Israelita, por exemplo, do Rio de Janeiro, a Federação Israelita de São Paulo, as federações israelitas da Bahia, de Minas, ligadas à CONIB, que é a confederação, que é esse órgão maior que agrega a autoridade teto, representante de todas as sinagogas do Brasil, né? Ela recebe doações de pessoas, de sinagogas, de pessoas físicas e pessoas jurídicas que são fortes simpatizantes do Estado de Israel, judeus fortemente simpatizantes da criação, da existência e da criação do Estado de Israel. Alguns têm parentes lá, outros não têm parentes nos Estados Unidos, ou não têm, todos imigraram para cá. Enfim, depende da história de cada um. Bom, pessoal, essa é uma... a gente sabe que é complicado essa relação dos judeus sionistas com os muçulmanos. É importante a gente salientar também que existem judeus que não são simpáticos ao movimento sionista, por exemplo, os judeus do Irã. O Irã possui a segunda maior comunidade judaica do Oriente Médio. Judeus que já estão lá há séculos e séculos, mas não são simpáticos ao movimento sionista, não colaboram com o movimento sionista, muito menos financeiramente, né? E essa questão dos muçulmanos, dos palestinos muçulmanos que já estavam lá na Palestina ocupada pela Grã-Bretanha, outrora ocupada pelo Império Turco-Otomano, vai gerar um conflito. Imagina, os hebreus, os judeus, que afirmam serem descendentes dos antigos hebreus, como eu já disse em outros vídeos. Depois de milhares de anos, retornam ao suposto lugar que foi prometido aos seus, entre aspas, ancestrais. Isso tudo eu estou falando pelo ponto de vista acadêmico, né? Já que nós estamos falando de história num ponto de vista um pouco mais acadêmico, né? Depois de milhares de anos, retornam a um lugar que o seu livro sagrado diz que Deus deu ao seu patriarca e aos seus descendentes, e diz: não, essa terra é minha. É como se, por exemplo, eu aqui na cidade do Rio de Janeiro, um bando de indígenas chegassem aqui e batessem na minha casa e dizerem: não, olha, esse lugar aqui é nosso, porque nós temos a primazia sobre esse lugar, porque nós fomos os primeiros habitantes que habitaram esse lugar aqui. Vocês não, vocês chegaram depois, vocês vieram lá do Oriente Médio, ou vieram da Europa, ou vieram de sei lá de onde. Isso aqui vai ser controlado agora pela gente. Bom, é um pouco complicado, é uma questão complicada, uma questão delicada. A gente sabe que vai ter guerra, como a gente
observa os conflitos que existem entre os grupos terroristas, né, financiados por cidadãos sauditas, financiados pelo Islã e pelo Irã islâmico, né, islâmico xiita, o Hezbollah, que é financiado pela Síria, enfim, e também em parte pelo Irã, enfim. A gente sabe que esses grupos tentam retomar o controle dos territórios, de todo o território que é chamado de Palestina, que vem do grego Palestine, né? Foi batizado, se eu não me engano, no tempo de Alexandre o Grande. Lembrando que historiadores não são enciclopédia, a gente não tem obrigação de saber tudo exatamente, mas eu tenho quase certeza que sim, que é no tempo de Alexandre o Grande. Mas isso não tem grande relevância aqui para o nosso momento aqui. Então, vamos dizer assim, não só as pessoas que estão em Israel, que são cidadãos israelenses, que sendo eles judeus ou não, que imigraram para lá por perseguições na Europa durante o nazismo, ou antes mesmo do nazismo, ou que vieram da Etiópia, que vieram do norte da África, que vieram de outros lugares do Oriente Médio, mas também qualquer judeu em qualquer parte do mundo que esteja colaborando de alguma forma com o movimento sionista, né? São considerados um inimigo dessas facções consideradas mais radicais, como Hamas, o Fatah, Al-Qaeda, o Hezbollah, e se teme que haja um ataque a essas instituições judaicas alinhadas com o movimento sionista em toda parte do mundo, né? Por isso a segurança nas sinagogas são reforçadas, as seguranças nas escolas judaicas são reforçadas, porque principalmente lugar onde se junta muita gente. A gente vale lembrar apenas o atentado da AMIA, o prédio da Associação de Ajuda Mútua Israelita, na Argentina, em Buenos Aires, em 1994. 80 pessoas morreram e até hoje ninguém foi punido. O camarada lá, promotor do caso, na época que aconteceu, se suicidou porque foi para a imprensa, se suicidou ou suicidaram ele, porque foi para a imprensa dizer que na época do governo do Néstor Kirchner, né, que é o marido falecido da Cristina Kirchner, atual presidente da Argentina, escondeu, não deu a devida atenção para que se chegassem aos verdadeiros autores desse episódio triste, né? E até hoje ninguém foi punido. E como Israel tem, não só Israel, mas a comunidade judaica em si da Argentina, integrada à comunidade judaica de outros locais, existem sinagogas muito bem estruturadas, inclusive sinagogas e agências judaicas que têm até serviço secreto, né? Dependendo do lugar, dependendo da região onde a agência judaica está instalada, onde a sinagoga está instalada, dependendo do tamanho, enfim, dependendo do tamanho da comunidade judaica. Enfim, então existe um medo muito grande de que esses indivíduos venham se vingar, né, em locais remotos, né, que talvez a princípio não se imaginaria que alguém, por exemplo, do Hezbollah pudesse fazer um atentado no Brasil ou fazer um atentado no Chile, em locais tão distantes daquela região do conflito que é no Oriente Médio. Mas é um risco, e é um risco que já provou que é muito mais do que uma mera paranoia, e essa é uma das razões para que as instituições judaicas alinhadas com o movimento sionista sejam tão rígidas e tão controladoras com quem entra e quem sai
dessas instituições, sejam sinagogas, sejam... Talvez a preocupação menor sejam com cemitérios, né? No sentido que a única preocupação é que não se invada o cemitério, não se depredem, os túmulos não sejam depredados, enfim, que haja uma organização, porque aquilo é um campo santo, né? É um lugar santo, um lugar de reverência, um lugar de luto, né? Enfim, mas no geral a preocupação, uma das causas do rigor no controle da entrada e saída de pessoas, de colégios, de clubes judaicos, de sinagogas e alinhados com o movimento sionista, é esse. A questão do hospital, os hospitais judaicos, né, alinhados ao movimento sionista, como aqui no Rio de Janeiro o Hospital Albert Sabin, e em São Paulo o Hospital Albert Einstein, né, que são ligados o Albert Sabin é ligado à Fierge, o Albert Einstein é ligado à FISEP. Na verdade, esses hospitais eles não atendem só a comunidade judaica, eles atendem na verdade a todo aquele que puder pagar pelo serviço, vamos dizer assim, né? Porque eles têm convênios com o Unimed, com a Amil, com todos os planos de saúde. Isso é uma forma também do hospital judaico manter a sua autonomia financeira, a sua independência financeira. Isso não quer dizer que em algum momento ele não possa receber ajuda da comunidade judaica no momento difícil, da agência judaica, né, ou mesmo de alguma sinagoga, enfim, de alguma comunidade específica, para se manter, né, ou mesmo ajudar uma outra entidade judaica quando ele está melhor do que aquela que precisa de ajuda. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, essa é mais uma parte do meu vídeo Judeus no papel no mundo contemporâneo, seu papel no mundo contemporâneo, judeus e judaísmo no mundo contemporâneo, e eu espero que seja proveitoso e que sirva para as pessoas que são totalmente leigas nesse assunto de judaísmo entenderem melhor como funciona esse universo judaico, principalmente os sionistas. Num outro momento a gente vai falar dos judeus que não são sionistas, aqueles que até poderiam se associarem às agências judaicas, se associarem à CONIB, né, a Confederação Israelita do Brasil, ou se associarem a outras agências judaicas no mundo, na região onde eles estão, como o Irã, por exemplo, que não tem entidade sionista, porque o governo não permite, porque o governo lá é extremamente anti-sionista, mas enfim, judeus nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, que poderiam se filiar à Fierge, à FISEP, mas não fazem porque não concordam com o movimento sionista ou não veem necessidade, enfim. A gente viu aqueles que de forma alguma seriam aceitos pelo movimento, mas também existem aqueles que seriam aceitos, mas não querem, né? É isso aí. Em algum momento a gente vai falar mais sobre os judeus messiânicos, né? Sobre as comunidades judaicas que são indiferentes ao sionismo. É isso aí. Shalom, um abraço. Obrigado por vocês terem me assistido.